Bom dia, meu nome é Gardênia. Eu vou falar sobre o sistema sensorial, começando pelo paladar e falar sobre a língua, que faz parte do sistema sensorial e digestório. Tudo começa aqui, no bulbo parietal. Vamos falar também sobre esses pontos da língua, que são chamados de papilas, que são as papilas que têm os sentidos do amargo, ácido, salgados e doce. Bom, essa figura aqui mostra o seguinte: a língua é um órgão formado por músculos estriados esqueléticos e que faz parte do sistema digestivo e é revestida por uma membrana mucosa e que varia de região para região. Tem região que a língua fica um pouco mais seca e em outros fica um pouco mais úmidas. E a língua serve também para misturar o bolo alimentar. Ela distribui ao redor dos dentes, implicando para uma mastigação adequada e uma digestão melhor. O paladar, aqui mostra também assim que o paladar e o olfato, eles agem juntuamente, né? E agem continuamente por uma célula nervosa olfativa. Assim, os sentidos gustativos são chamados de sentido gustativo porque são receptores, são excitados por estímulos químicos. Os receptores gustativos são excitados por substâncias químicas existentes nos alimentos. O centro do olfato e do gosto dos cérebros combina a informação sensorial da língua e do nariz, que é aqui no centro, daqui onde se enraiza tudo. O receptor sensorial do paladar é a papila gustativa e é constituída por células epiteliais localizadas em torno de um poro central, que é esse poro central aqui. Que é localizado em torno do poro central, na membrana mucosa basal da língua. Na superfície de cada uma das células gustativas, observam-se prolongamentos finos como pelos, que projetados em direção à cavidade bucal, que são chamadas de microvilosidades das estruturas que fornecem a superfície receptora do paladar. Então, essas microvilosidades são essas partes aqui, que vem pra cá. Aqui, ó, são detectados dos odores. É o bulbo olfatório, que essa parte aqui é o bulbo olfatório. Aqui são os nervos olfativos, como o sentido do olfato e do paladar, eles andam juntos. Então, aqui, essas partes aqui que são os cílios, eles são responsáveis pelo odor. E aqui são os epitélios olfatórios, que são essas partezinhas aqui. Substâncias altamente solúveis e difusíveis, como sais ou outros compostos, que têm a molécula pequena, geralmente fornecem graus gustativos mais altos do que substâncias como solúveis e dissolúveis, como proteínas e outras que possuem moléculas maiores. Nessa parte aqui, nós vamos ver que aqui é um botão. Esse aqui é um botão. Através desse botão gustativo, que é do poro da microvilosidade, que são captados estímulos com a passagem da saliva, são conduzidos até a célula G. São conduzidos até a célula G.
que ocasionando a despolarização e ocorrendo então uma sinapse neuroefetuadora, que vai até o tálamo e hipotálamo e seguem armazenando no hipocampo. Então, aqui é o epitélio escamoso estratificado, essa região aqui. Essa região aqui é o poro. Aqui são as fibras nervosas. Essa parte aqui é a microvilosidade. Aqui são as células gustativas. Aqui é o tecido conjuntivo subepitelial, essa partezinha aqui. Que dá a sensação gustativas primária, que é o amargo, o azedo, o ácido, o salgado e o doce. Já nessa outra parte aqui, vamos falar sobre as papilas gustativas, que elas são responsáveis. Essa região aqui, ela é responsável pelo azedo e o ácido. Já essa daqui, essa vermelhinha, é pelo salgado. E aqui bem na ponta da língua é responsável pelo doce. E essa parte aqui em forma de V é do amargo. Só que até os últimos anos a gente acreditava que existia 4 tipos inteiramente diferentes de papilas gustativas. Cada qual detectava uma sensação gustativa primária, que é particular. Sabe-se agora que todas as papilas gustativas possuem algum grau de sensibilidade para cada uma das sensações gustativas primárias. Entretanto, cada sensibilidade para cada uma sensação gustativa primária, as papilas normalmente têm maior grau de sensibilidade para uma ou das mais sensações gustativas. O cérebro detecta o tipo de gosto pela razão de estímulo entre as diferentes papilas gustativas, isto é, uma papila que detecta principalmente salinidade é estimulada com maior intensidade que as papilas que respondem mais a outros gostos. O cérebro interpreta a sensação como de salinidade, embora outras papilas tenham sido estimuladas em menos extensão. Ao mesmo tempo, o sabor diferente das comidas. Cada comida ativa uma diferente combinação de sabores básicos, ajudando a torná-la única. Muitas comidas têm um sabor distintos, como resultado da soma de um gosto de um gosto ou de cheiro, né? É percebido simultaneamente através das papilas que são distribuídas. Então, a cada alimento vai ser distribuído, vai ter o seu gosto diferenciado. Então, esse mito de que só esses pontos diferenciam os sabores já não existe mais, né? As pesquisas mostram que os sabores são distribuídos em todas as regiões da língua. E é o cérebro que comanda esses estímulos e que faz com que a gente sinta os sabores diferenciados. Se uma pessoa está há muito tempo sem ingerir sal por motivo ainda não conhecido, a sensação salgada torna-se extremamente agradável. A carência de um determinado tipo de nutriente geralmente indiferencia uma sensação gustativa e faz com que a pessoa procure alimentos que possuam o gosto característico do alimento que se carece. Assim, a gente sente um cheiro de uma comida, aí dá vontade de comer, né? Porque o estímulo vem do cérebro. Então, se você sente aquele cheiro, aquele odor de algum alimento, então você vai sentir vontade de comer aquele alimento.
Bom, aqui vamos falar um pouco das papilas, né? Aqui a gente começa a falar sobre a úvula, que é essa partezinha aqui. Aí, vindo pra cá, tem a faringe. Aqui são as papilas gustativas, o véu palatino. Aqui, as amígdalas, essa partezinha aqui. Aqui a epiglote. Aqui vem as papilas fugiforme. Aqui as papilas calciformes, que é em forma de V, que é essa daqui. E a papila filiforme, que é essa daqui. Então, assim, essas estruturas são divididas em 4 tipos distintos, conforme sua função. As papilas filiformes, que são essas aqui, essa constitui estruturas estriadas e de forma filamentar, que costumam apresentar a maioria das papilas gustativas e auxiliam a língua na captura e condução da ingestão para o interior da cavidade oral. Isso é, auxiliando em partes pela direção que as papilas encontram-se posicionadas, apontando para a faringe, né, que vai vindo para a faringe. Seu epitélio de revestimento não é constituído por botões gustativos e é do tipo corneificado. Contudo, o tamanho é o papel que desempenham, podem variar de acordo com a espécie. Aí as papilas fugiformes, que são essas papilas aqui, as fugiformes. As papilas fugiformes, este tipo de papilas gustativa apresenta forma semelhante ou de um cogumelo, com base estreita e a porção epical dilatada e lisa. Apresenta poucos botões gustativos em sua superfície superior, distribuindo de modo irregular entre as papilas filiformes, especialmente em espécies carnívoras. Muito obrigada, e essa foi a minha explicação de hoje sobre o paladar.